Então, galera, essa é a segunda parte do vídeo A Busca. E eu vou explicar um pouquinho sobre por que a gente abordou aqueles três assuntos no primeiro vídeo, tá bom? A busca de quem, né? A busca do ser humano, tá? A busca da gente, mas não do ser humano, mas a busca de todos os seres vivos dentro desse ambiente. A gente vai entender que não existe nada morto e que todas as formas de vida, elas dão origem a todo esse fluxo de energia vital, que a gente vai entender mais profundamente depois, que é tanto reencarnatório quanto, sei lá, evolutivo e assim por diante. A gente vai falar mais profundamente logo mais sobre isso. Os minerais, os vegetais, os animais, todos nós podemos ser vistos como seres vivos, tá? A gente não precisa entender como se houvesse uma espécie de morte. Para uma coisa estar morta, ela precisa estar viva, né? Então, assim, ter estado viva de certo modo. Então, mineral, a gente não dá para falar, olha, o mineral é morto, tá? E considerando uma quantidade de consciência específica, dá para dizer que eles estão vivos também, tá bom? Eles têm uma percepção do ambiente exatamente como um ser vivo menos consciente. Por exemplo, um aglomerado de bactérias ou se não de plâncton, tá bom? Fungos, etc. Por que eu estava falando a respeito dessa busca e entrei nesses assuntos, né? Deus emoldura todo esse assunto da busca, justamente porque, na verdade, é Deus quem está gerando e causando essa necessidade por essa busca, por essas buscas, e todos nós somos partes de Deus. Ok, isso todo mundo entende, todo mundo fala, poxa, mas, quer dizer, nem todo mundo entende, mas todo mundo fala, né? Poxa, mas eu sou... você é divino, todo mundo é divino, não sei o quê, somos todos um, né? Tem, tipo, muita gente que fala isso, mas para entender isso precisa, tipo, ir mais fundo mesmo, tá? Existem diversos níveis da percepção, eu vou falar sobre isso mais tarde. Eu fiz uma pesquisa sobre isso uns anos atrás, é muito interessante. A gente tem diversos níveis não só da percepção, mas do intelecto. E quando a gente aprende uma coisa, não necessariamente a gente aprende no nível essencial dessa coisa. Às vezes a gente aprende no nível mental, em um nível emocional, e tem várias profundidades para a gente aprender, tá? Muito importante saber disso, porque às vezes a gente acha que eu já entendi isso, ou eu não entendi isso. Fica lá, tipo, raciocinando sobre alguma coisa e acha que entendeu em profundidade aquele assunto, mas não, tá? Não funciona assim. Tem várias formas de você, inclusive, se aprofundar dentro de um aprendizado em outros níveis de inteligência, de percepção e assim por diante. Outras linguagens também, tá? Importantíssimo a gente falar sobre linguagens depois, porque linguagem é a base de tudo. O meu trabalho, ele é feito baseado em linguagem, decodificação, em absorção de informação, tradução dessa informação e transmissão da informação. Eu vou falar mais sobre isso também mais tarde. Vamos focar na busca. Deus está espalhado por todo o universo, não igualmente, ele não está tipo, espalhado uniformemente por todo o universo. Tem alguns pontos em que ele está mais concentrado, outros em que ele está menos concentrado, mas mesmo nos pontos onde ele está menos concentrado, por exemplo, no vácuo, por mais que ele esteja menos concentrado aqui no físico, tem alguns lugares ou dimensões em que ele vai estar mais concentrado. E mesmo falando só do físico, mesmo
em lugares onde ele está menos concentrado, ele está... Desculpa, gente, porque é muita informação para falar e eu preciso trazer essa informação. Bem, mesmo nos pontos, só no físico, onde ele está menos concentrado, ele já é uma concentração absurda pra gente, tá? Já dá pra perceber, dá pra entrar em contato, dá pra tudo. Dá pra, inclusive, ele perceber o que tá acontecendo nesse espaço só de estar levemente concentrado no espaço, né? A gente vai entender mais profundamente o que é Deus depois, tá? Mas eu tô explicando mais ou menos as características dele. Está disponível para todos os seres vivos, né? E aí a gente entende ser vivo como a gente já tinha falado anteriormente, tanto no reino mineral, vegetal, reino animal. Todos esses seres, dentro desses reinos, a gente tem acesso a Deus, até porque nós somos feitos de Deus, tá bom? Então, assim, a gente vai entender futuramente que a anatomia das nossas almas ela está profundamente conectada com Deus. A gente vai entender as características dessa anatomia e como que uma coisa puxa a outra, tá? Mas vamos dizer então que dentro da gente, dentro de nossas almas, existem partes de Deus, partes divinas. Vamos focar numa coisa que a galera chama, né, de centelha divina, ou de, digamos que seja uma energia específica que existe dentro de todo mundo, que é igual em todo mundo, né? Digamos que essa energia, vamos falar um pouco sobre essa energia. Eu possuo a minha percepção, e eu consigo absorver informação onde quer que eu esteja, como todos os outros seres vivos, né? Mesmo a pedra menos consciente consegue absorver algum nível de informação e armazenar essa informação, sim. Tá? Deus tem acesso à informação que eu estou absorvendo, até porque como Deus está espalhado não uniformemente por todo o universo, ele também está dentro de mim, numa concentração diferente que ele está fora de mim, mas ele está mais concentrado dentro dos seres vivos, tá? Para vocês entenderem melhor, Deus está mais concentrado dentro da gente do que fora, principalmente nos seres vivos, tá? Porque a gente é como se fosse um resultado de uma espécie de arquitetura, engenharia biogenética divina, sabe? Incrível. E isso já é a maior prova da existência de Deus, né? Deus tem acesso a toda a informação que eu absorvo e a toda a informação que eu guardo dentro de mim, tá? Ele tem acesso às minhas memórias, ele tem acesso à minha percepção, tá bom? Assim como futuramente a gente vai aprender também a se conectar com as memórias de Deus e com a percepção de Deus. Então, esse trabalho da busca, ele é essencialmente um trabalho de um sacerdócio, sabe? De você entrar em contato com Deus de alguma forma. E vocês vão entender bem mais profundamente o que é desbloquear esse potencial divino que existe dentro da gente para usar no dia a dia e para entender a nossa vida melhor e conectar com as nossas vidas de forma bem mais profunda, tá bom? Vou fazer uma pausa rapidinho. Como que Deus influencia a gente a fazer as nossas escolhas e entender as nossas necessidades, né? A gente precisa
dessa plenitude, porque a gente se sente incompleto. A gente precisa entender quem que a gente é, porque a gente não consegue viver uma vida sem sentido, de certo modo, sem propósito, né? E essa conexão com Deus, ela tá aí para isso, sabe? Ela ajuda bastante no processo de autoconhecimento, né? E essa palavra autoconhecimento ela é bem interessante porque é justamente o que acontece com Deus. Ele está espalhado não uniformemente por todo o universo, por todo o multiverso, né? Em planetas, estrelas, em formas de vida que a gente não conhece. A gente também experienciando o contato consigo mesmo e aprendendo cada vez mais dentro desse processo. Ele atinge, né, dentro desse processo evolutivo, ele atinge um nível evolutivo, um aprendizado sobre si mesmo incrível. Assim, chega um momento em que ele, tipo assim, o aprendizado sobre si mesmo é exponencial conforme as civilizações vão se desenvolvendo, a gente vai ganhando noção telepática, noção sobre a sociedade, sobre o ambiente, um sobre o outro. Começa empaticamente, né? Depois telepaticamente, quando a gente começa, tipo, nem que seja pela internet, não existe a possibilidade da gente não desenvolver uma forma de comunicação em que a gente vai estar o tempo todo mundo conectado numa mesma rede, onde os pensamentos podem ser compartilhados, tá? Isso é parte do futuro e eu eu arrisco dizer que não vai demorar muito para isso acontecer. E quando isso acontece, esse desenvolvimento tecnológico, da gente se unir mais, cada vez mais, e se conectar cada vez mais nesse regime de informação, de absorção e envio de informação, a gente vai se tornando cada vez mais consciente a respeito da existência de Deus. Nós aqui dentro, na humanidade, né, nós na civilização, no planeta, nesse plano, a gente tem um regime de aprendizado não lento, mas diferente dos seres que já desencarnaram. Criaturas que passaram para o outro lado e já estão em níveis diferentes de aprendizado. Esses seres têm já vivem essa questão da telepatia, de ter contato um com o outro sem precisar falar, de sentir um ao outro, sabe? De desvencilhar a nossa percepção dos sentidos para absorver informação pura, sem usar linguagem, porque cada um dos sentidos usa uma linguagem diferente, né? E o fato de haver essa comunicação entre eles facilita e acelera bastante o desenvolvimento. Faz com que eles tenham um desenvolvimento exponencial em relação ao nosso, tá? E não quer dizer que a gente vai demorar para chegar lá, né? Quando a gente desenvolver essa comunicação, vai ser rápido, porque todo mundo tem uma ideia, todo mundo tem uma noção. E lembra que eu falei no começo da descrição de Deus? Se você tem uma partícula que tem um ponto de vista e se une com outra partícula que tem outro ponto de vista, os dois pontos de vista se unem e as duas partículas elas se somam tanto em absorção, em velocidade de absorção de informação, quanto em memória, tá? Elas podem olhar para o mesmo ambiente e memorizar coisas diferentes a partir daí. Isso que é mais legal, porque elas memorizam coisas diferentes, as coisas interagem entre si e a memória fica rica, entendeu? Se você pudesse unir com uma outra pessoa, você já tem uma profundidade da informação que é muito diferente. Eu falo sobre isso com conhecimento de causa. Eu trabalhei muito tempo desenvolvendo a minha percepção, muito tempo mesmo. Ultimamente eu tô menos focado nisso,
mas eu pretendo voltar a trabalhar isso. Mas tá até adormecido, mas no momento em que a gente tem uma percepção muito clara sobre a percepção do outro, inclusive, e a gente vê o modo como ele enxerga o mundo, o modo como ele lida com as memórias que ele adquiriu sobre o mundo, e o modo como essas memórias fazem com que ele interaja com o mundo, você percebe a riqueza, cara. E é uma riqueza impressionante. De eu estar andando na rua assim, normal, num shopping, em qualquer lugar, e aí eu simplesmente perceber todo aquele ambiente de forma muito diferente do que eu mesmo percebo. E conseguir absorver informação daquilo e falar, poxa, mas que legal, né? Tipo, a pessoa lida assim com o clima de hoje, lida assim com o ambiente que ela tá, lida dessa forma com a necessidade dela de adquirir objetos e assim por diante. Bem, então Deus, dentro desse interim, tá conhecendo a si mesmo através da gente, né? E a gente também tá conhecendo ele através de nós mesmos e a nós através dele, tá? Então essa é a base da nossa busca. E o que a gente busca principalmente, o que mais a gente... Opa, a tremida aí. O que mais a gente busca dentro dessa percepção, dentro desse processo todo de busca, o que mais que a gente precisa de fato? A gente busca, acima de tudo, por plenitude, se sentir completo. A gente busca saber quem nós somos. A gente busca, que é a mesma coisa, e a gente busca também felicidade, tá? Que é muito diferente de alegria. Felicidade não é um sentimento, tá bom, gente? Nada a ver, nada a ver. A felicidade é a mesma coisa que a plenitude, é a mesma coisa que conhecer a si mesmo. Exatamente a mesma coisa. Quando a gente tem noção sobre quem nós somos, a gente é invadido por uma plenitude incrível, muito grande. E a gente passa por isso no ritual de quase morte, tá? Que também é um ritual xamânico, é um ritual que eu desenvolvi na Lotus há muito tempo atrás. Por que é que eu falo que eu desenvolvi, né? Porque eu passei por ele e eu nunca fui instruído a passar por esse... Eu fui instruído a abandonar aquilo que eu sabia, aquilo que eu era, mas eu não fui instruído a passar por esse processo. Eu tive que passar por ele sozinho. E passando por ele eu percebi que todos nós... Eu passei a entender mais sobre ele. Eu comecei a perceber que todos nós, em algum momento das nossas vidas, a gente passa por esse processo de morte. Que é um processo de morte do ego, morte daquilo que a gente acha que é, sabe? Porque aquilo que a gente é de verdade não morre, tá? Agora eu lembrei de uma frase dos Greyjoy, do Game of Thrones, que eles falam aquilo que está morto não pode morrer, né? É mais ou menos isso, né? Só que a gente não acredita em morte, então não existe morte para as coisas que não podem morrer. Depois a gente formula uma frase para usar de referência. Bem, dentro desse assunto da morte, né? O que acontece? Quando a gente se entende como ser vivo, todos os momentos em que a gente está na vida da gente adquirindo informação, você nasceu, você está lá, aprende com a sua mãe a interagir com o mundo de uma forma, você aprende com o seu pai a interagir de outra, e você chega na escola e fala, tipo assim, né? Tem 50 outras crianças aqui, todas elas, elas percebem o mundo de forma diferente. E agora, sabe? Como é que faz?
essa percepção toda do mundo, que a gente chega conflitando com as percepções dos outros, são formas de trocar. Tipo, e a gente começa logo cedo a trocar. E se você estiver disponível para trocar com as pessoas, para quebrar a sua forma de ver e se desfazer dos seus preconceitos, aprender coisa nova de verdade, você gera um potencial de aprendizado tão imenso na sua vida, tão grande, tão bonito, que é impressionante. É impressionante. Você acaba passando por aquele processo que eu acabei de falar, que é o processo de morte. Assim, constantemente durante a sua vida. Só que existem momentos em que crenças limitantes, em que barreiras muito maiores, paredes que você criou ou que fizeram você criar, elas precisam se quebrar durante a sua vida. Porque se não quebrar, você não dá um passo adiante. Você precisa de alguma coisa... Você precisa aprender uma coisa diferente para sua chefe reconhecer você no seu trabalho, talvez. Ou você precisa aprender uma coisa diferente para passar a lidar melhor com seus relacionamentos e ser feliz, sabe? Dentro da sua vida. Para tal, você precisa passar por esse processo, precisa estar aberto para isso. E essa disponibilidade, ela conta muito, muito mesmo. Porque a gente costuma ter muito medo de perder quem a gente acha que é, né? Achando que é aquilo, a gente fala assim, poxa, mas eu não posso perder, né? Tipo, isso tudo que eu já juntei, né? Toda a história que eu vivi, mas toda a informação que eu não sei, estudei, toda a informação que eu recebi da minha mãe, toda a minha criação dentro dessa religião, dentro desse, sei lá, se o cara é ateu é porque o cara é ateu, então ele tem a noção que Deus não existe, ele passa a vida dele lutando contra a egrégora, a mitologia hebraica. Fica a vida inteirinha dele lutando contra a mitologia hebraica, falando assim, olha, a Bíblia não faz sentido, e não sei o que, então não. Mas será que o cara para pensar por um segundo que Deus pode existir de outra forma, de uma forma que ele não entenda, que seja um pouco mais profunda, sabe? Que não tá na Bíblia, que é um livro da Idade dos Metais, né? Vamos deixar isso mais pra lá. Mas, tipo assim, o cara, ele fica preso naquilo, e se ele, tipo assim, ele pode passar a vida inteira dele, sabe? Nessa vibe. Né? E será que é isso que o cara quer de fato, sabe? Na verdade ele tá buscando por verdade e ele tenta lutar contra aquela outra coisa que pra ele é uma mentira, mas será que ele parou pra pensar que o que ele acredita também é uma mentira, sabe? E não só isso, tá? Outras coisas. Um evangélico, um católico, um budista, um espírita, tá? Todo mundo. Tipo, tem uma noção, um xamã, que ele estuda lá, né, o caminho dele, ele acha que o caminho dele é o caminho central, o único, aquele que leva para seja lá onde for. E o cara não tem noção que, na verdade, se desfazer do resto é exatamente o contrário da integração que a gente precisa para chegar a essa plenitude, tá bom? Integração seria abraçar o conhecimento externo, seria se conectar com essas coisas de fora para causar transformações dentro de você e você realmente começar a entender, tá? O que está rolando fora, para entender o que está rolando dentro, né? Quanto mais dimensões a gente tem dentro da gente, mais informação a gente consegue absorver em menor espaço. Existem várias formas de percepção, ou seja, várias linguagens. A gente pode absorver informação na linguagem emocional, numa linguagem mais mental, numa linguagem mais inteligente. Eu chamo de linguagem inteligente. Eu diria que ela está
no quarto nível da percepção, tem a linguagem também instintiva no primeiro nível, que eu não falei, vamos enumerar de novo. Tem a instintiva, emocional, mental e inteligente, né? Aí, tem um nível que a gente pula, que é mais complexo de explicar, tem o nível essencial, e tem um nível superior da absorção da informação, que é uma forma de absorver informação pura, sem nenhuma espécie de variação. Bem, todas essas linguagens, elas costumam agregar informação em níveis diferentes. Então, a informação instintiva, ela é mais simples do que a informação emocional. E, naturalmente, ela é escrita em uma dimensão. Eu vou explicar mais sobre isso depois, bem depois, mas é muito legal. Esse padrão dimensional, ele se aplica a essa percepção. É incrível, é muito legal. Quanto mais dimensões você adiciona para a sua forma de percepção, mais informação você é capaz de perceber, informação mais profunda, mais verdadeira, e assim vai. Qual que é a nossa busca aqui na Lotus, né? O que a gente quer? O grupo do Lotus foi criado inicialmente para ensinar a lidar com energia, a manipular energia. Naquele tempo a gente achava ainda que se manipulava energia, né? Para clarificar, né? A gente não manipula energia, a gente entra em comunhão com a energia e a gente se movimenta. E aí a energia se movimenta conosco, tá? Porque a energia passa a fazer parte da gente. E a gente vai falar sobre isso logo mais também. A gente, sei lá, aprendia técnicas de meditação e assim por diante, coisa que a gente vai até voltar aqui, que é muito importante, mas voltar numa perspectiva diferente, uma perspectiva mais evoluída, mais bem entendida desses assuntos. Ao passo que a gente vai se desenvolvendo, a gente acaba desenvolvendo essa necessidade por essas necessidades, né? Por essa busca, por esse autoconhecimento e assim por diante, e a Lotus está aqui para auxiliar nesse sentido. Tanto através de um trabalho feito com o ego, um trabalho feito com o nosso interno, quanto também com o conhecimento a respeito de coisas externas, sabedoria a respeito de coisas internas, o funcionamento do nosso universo e assim por diante. Como a gente pode se dedicar mais a essas buscas de fato, sabe? Sem se distrair, sem tentar, sei lá, aplicar muita. Sem tentar aplicar muita energia na direção errada, sem tentar fazer as coisas andarem pelos motivos errados nas direções certas ou o contrário, sabe? A gente vai passar por esse assunto de ego que é muito importante. E também a gente vai falar muito sobre autoconhecimento, sobre conhecimento do universo. Envolve muita ciência e eu acho muito legal porque ciência é uma forma de entender o universo e a gente vai unir essa ciência com uma sabedoria profunda, antiga, tá? E com coisas que, graças a Deus, né? Graças a essa existência incrível, divina, eu acabei conseguindo acrescentar nos nossos estudos.
tá? Então, tem bastante coisa que a gente pode e que a gente vai acrescentar e causar uma super diferença aí. Como a gente pode, no seu dia a dia, no nosso dia a dia, se dedicar mais a esse tipo de mudança, né? Nesse caso, cara, você precisa estar disponível, né? Essa é a minha atitude interna, tá? Como que eu faço em relação à minha vida. Todas as vezes que eu percebo que eu não sei alguma coisa, eu me abro completamente. Completamente. Todas as vezes, toda e qualquer vez, eu não sei nem se isso é exatamente muito bem produtivo, mas todas as vezes que alguém me diz, olha, isso não é legal, isso não faz sentido, ou você está fazendo algo errado, olha, eu tô vendo muito orgulho, tô vendo muita arrogância em você, cara, eu paro no mesmo instante, eu falo, opa, eu vou rever, sabe? Tem alguma coisa errada. E eu sempre tive pra mim que eu sou capaz de fazer qualquer mudança que eu quiser dentro de mim, sabe? E eu tenho percebido que isso é uma grande verdade. Acontece o tempo inteiro. Eu percebo a necessidade de uma mudança e eu me disponibilizo para fazer essa mudança. Logo mais, a mudança acontece dentro de mim. E essa atitude é importante, sabe? Você está disponível para fazer as mudanças certas, pelos motivos certos e se transformar de verdade em uma coisa superior, tá? Galera, coloca dúvida aí, tá bom? Joga umas dúvidas aí pra gente. Tô disponível nos grupos, tá? Agora eu coloquei o grupo no Telegram também, porque fica mais fácil, cabe mais gente. Eu tô disponibilizando só o link do Telegram, tá? Então quem tiver no WhatsApp, se quiser ir pro Telegram, é mais fácil. Também, assim, quando o Telegram começar a crescer, a gente vai poder abordar mais assuntos lá, tá bom? Isso daqui é um vídeo introdutório, tá? Sobre o que a gente vai fazer, etc, etc. Todo esse trabalho. E logo mais vão ter mais aulas aí. Vamos ver se eu consigo gravar, talvez, né? Uma ou duas, talvez até 3 aulas por semana, tá bom? Um abraço pra vocês. Beijão. Tchau, galera.